Oi, gente, vamos conversar um pouco sobre espiritismo. Hoje vamos falar sobre o princípio vital, por que envelhecemos. É um dos temas do Livro dos Espíritos, algo que é tratado em muitas casas espíritas, e hoje nós temos a pretensão de conversar um pouco sobre isso. É uma característica humana, justamente o envelhecimento. Boa noite, Juliana Freitas, é uma satisfação ter você aqui para a gente conversar um pouquinho. Bem-vinda, Simone, é um prazer ter você, Simone, aqui com a gente conversar um pouquinho sobre espiritismo. Hoje o tema é sobre envelhecimento, por que nós envelhecemos. É um tema que ninguém quer saber, né? Por que a gente envelhece e como é que a gente faz para a gente não envelhecer, né? O ideal seria que a gente ficasse jovem sempre, passasse a vida inteira, né, com aparência jovem, e parece que é uma busca incessante da sociedade no dia de hoje, né? É o ideal de beleza, é justamente a juventude. As pessoas fazem plásticas, as pessoas usam cremes, as pessoas fazem exercícios, e não só a aparência mesmo do rosto, mas do corpo inteiro. Nós queremos parecer jovens, parece que o modelo de beleza e o modelo de felicidade é um modelo de pessoas jovens, né? Isso não é uma novidade, né? Na época dos gregos antigos a gente vê pelas estátuas, né? Pelas pinturas, havia um culto ao corpo, as pessoas tinham que parecer fortes e belas. E desde o Renascimento Cultural, por volta de 1300, 1400, 1500, há um retorno à cultura greco-romana, e dentro dessa cultura greco-romana que vem com o Renascimento Cultural, né? Boa noite, Sheila Cordeiro, é um prazer ter você aqui. Então, Sheila, que é historiadora, né? A gente estava justamente falando sobre isso. Na cultura greco-romana, essa preocupação com a beleza corporal e com as estátuas sempre mostrando pessoas muito bonitas, e durante a Idade Média essa não é uma preocupação, as roupas cobrem praticamente tudo, e com o Renascimento Cultural, quer dizer, de 1300, 1400, 1500 para cá, as pessoas começam a se preocupar mais com a aparência, e aí as roupas vão refletir isso. Na Idade Média as pessoas tinham uma roupa a vida inteira, né? Geralmente quando era criança até a adolescência mudava um pouco mais, porque as pessoas mudavam de tamanho, mas geralmente era só remendo um remendo do outro. Mas com o capitalismo no século XV e XVI, as pessoas começaram a se preocupar mais com roupas e ter mais roupas e trocar de roupa ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano. E hoje nós temos, né, graças à Revolução Industrial, uma quantidade maior de roupas. Graças também à Revolução Industrial, nós temos hoje uma quantidade maior de alimentos e diversidade de alimentos, que permite que a gente tenha uma vida mais saudável de um lado, né, pela variedade de alimentos. De outro, a gente perde um pouco, né, porque a gente começa a consumir muitos alimentos industrializados, cheios de conservantes, corantes e outras coisas mais que colocam lá, e que acabam fazendo mal a gente de um lado. Então, há 150 anos atrás as pessoas viviam menos. Há 500 anos atrás as pessoas viviam menos ainda. Há 1000 anos atrás as pessoas viviam menos ainda. Então, a melhoria da alimentação, a vacinação, os cuidados, né, de higiene fizeram as pessoas viver mais. Porém, a gente está falando de uma outra coisa, que é o princípio vital, que é o fluido vital, que é uma energia que abastece os corpos vivos, né, e que faz com que eles permaneçam funcionando durante um certo tempo. A ideia de fluido vital, ela não é do espiritismo, né? Não foram os espíritos que trouxeram pela primeira vez essa ideia de haver um princípio vital. Já desde o século XVIII, talvez XVII, já se falava sobre isso, havia algo nos seres vivos que não era exatamente igual, que havia algo nas plantas que também tinha nos animais e que também tinha nos seres humanos, mas que não tinha nas pedras, né? As pedras não se moviam com vontade própria, né? Já os vegetais ficam ali parados, movimentos geralmente pelo vento, com algumas exceções, né? Mas os animais e os seres humanos têm algum tipo de vontade que faz eles se movimentarem, então começaram a associar a vida com o movimento de alguma maneira. Então as pedras, os minerais não possuíam esse fluido, essa energia vital, né? Na época de Allan Kardec usava-se muito a expressão fluido, né? A fumaça é um fluido, a água é um fluido, né? O fogo é um tipo de fluido, e hoje em dia a gente prefere utilizar mais a expressão energia. Parece que a ideia de energia elétrica, ela tocou muito a mente das pessoas, né? E hoje nós somos movimentados pela energia, né? A bateria de um celular precisa de energia, né? O carro tem energia, a nossa casa tem energia,
e a gente usa muito essa expressão energia e substituímos a expressão fluido por energia. Então, na época de Kardec, a doutrina espírita, ela se baseia em uma parte da revelação dos espíritos, quer dizer, os espíritos vêm e contam algumas coisas sobre o mundo espiritual, sobre a filosofia espírita, sobre a ciência espírita, e outra parte é fruto da observação e também da ciência do seu tempo. Então, no conhecimento do tempo de Allan Kardec, já se acreditava existir uma espécie de energia, né? Uma energia que era capaz, ela era uma energia eletromagnética, quer dizer, ela tinha alguma coisa de eletricidade, mas alguma coisa também de magnética. Daí essa energia ser uma energia eletromagnética e que fazia os organismos funcionarem, né? Os corpos dos animais, dos vegetais e dos seres humanos de alguma maneira funcionarem. Na época chamava isso de princípio vital ou de fluido vital. Allan Kardec, questionando os espíritos, né? Ele também fala de uma outra coisa que também já era de conhecimento comum, que deveria haver uma energia básica que fazia a matéria existir. Então, perguntando aos espíritos quais eram as 3 formas básicas ou energias básicas do universo, então eles dizem matéria, espírito e fluido vital. Ou seja, a matéria, quer dizer, a mesa, o chão, a cadeira, o ar, tudo é matéria. E aí você tem matéria, você tem o espírito, que somos nós, que é uma terceira força da natureza, segunda força da natureza, e uma terceira força da natureza, que seria a força vital, que está presente nos seres vivos. Boa noite, seja bem-vinda, Samara Alves. Então, dentro desses 3 princípios, nós, seres humanos, possuímos a matéria, quer dizer, o nosso corpo biológico, nós possuímos o espírito, né, que nós somos nós mesmos, nós não podemos dizer que possuímos o espírito, nós somos espíritos, e o fluido vital ou a energia vital, que é o que faz o corpo da gente funcionar. Bom, obviamente, essa energia vital, ela está presente nos animais, nos vegetais, nos seres humanos, mas provavelmente não é exatamente igual nos vegetais como é nos animais, como é nos seres humanos. Há umas variações de acordo com as espécies de seres vivos. Então, os vegetais têm um tipo de energia vital, mas que é energia vital, diferente então dos animais, que também não é exatamente igual aos seres humanos. Porém, são também, né, só variações do que a gente chamaria de energia vital. Também a quantidade de energia vital varia segundo a espécie, né? Pode dizer que um animal grande, talvez como um elefante, tem uma quantidade de energia vital diferente de uma formiga, né? Então, apesar de que a formiga é capaz de levar uma quantidade enorme de peso sobre ele, o elefante não leva a mesma quantidade. Se não me engano, são 50 vezes que a formiga é capaz, né, de suportar o próprio peso, e o elefante não consegue suportar 5 elefantes em cima dele. Então, não sei bem como funciona isso em termos, mas para a nossa cabeça a impressão que dá é que um elefante teria muito mais energia vital do que uma formiga, né? Porém, em termos de força, a proporção é outra. Então, força é uma coisa e essa força vital não é a mesma força física de levantar um objeto qualquer, fazer exercício e fazer uma coisa funcionar. Tanto é que a gente tem gente que é bem grandão, né, assim, fisicamente bem, e é preguiçosão, né, tem uma languidez, uma coisa lenta de fazer as coisas, não se mexe muito. E tem gente que é um magrelo, né, que come que só, a gente diz que é magro e ruim, e a pessoa não engorda e tem uma energia danada, se movimenta o tempo todo. Então não tem a ver com o tamanho da criatura, né, mas tem a ver com alguma coisa ali, algum fluido vital, algum tipo de energia que faz a pessoa se movimentar. Também dentro da própria espécie, alguns indivíduos têm mais, então é isso mesmo. Então você vai ter algumas pessoas que são corpulentas, são grandões, mas que são mais lentas, né? Não tem, e às vezes chegam aos 50 anos já e morrem. E às vezes nós temos pessoas magrelinhas, né, que não parecem ter muita energia, mas que chegam aos 80 anos com alguma saúde, com bastante vitalidade. Portanto, essa ideia de fluido vital, ela varia também de energia vital de um indivíduo para outro dentro da mesma espécie. Então, pode-se dizer que algumas pessoas possuem mais, e não é a sua forma física que identifica que a pessoa possui mais energia ou menos energia. Talvez o comportamento da pessoa demonstre isso, mas também ao longo do tempo a gente poderá perceber, já que a pessoa às vezes pode viver menos e pode viver mais. Pois bem, a gente pode gastar a energia vital da gente ao longo da vida de maneiras diversas, né? Algumas pessoas vão gastar mais rapidamente e uns vão gastar mais lentamente. Envelhecemos porque fazemos parte de um mundo onde as coisas tendem a se desagregar, né? Desagregar lentamente, né? Veja bem, o oxigênio, que é tão fundamental aos seres vivos, a nós seres humanos principalmente, a gente
respira o oxigênio e se a gente não respirar, em poucos minutos a gente morre, tem lesão cerebral, etc. Porém, é o mesmo oxigênio que mata a gente lentamente, porque o oxigênio ele oxida, ou seja, ele enferruja nosso corpo, ele produz uma série de radicais livres e esses radicais vão envelhecendo nosso corpo. A gente pode ter algumas alimentações específicas, como vitamina C, para diminuir a presença desses radicais livres, mas é justamente esse processo de enferrujar, que é justamente a presença de oxigênio no nosso corpo, que faz a gente envelhecer, que faz a gente de alguma maneira adoecer. Por isso que alguns tipos de alimentações poderão prolongar a nossa vida e outros poderão fazer com que a gente morra mais rápido. Obviamente, uma comida muito gordurosa que vem entupir as veias vai fazer a gente morrer mais rápido, porque aquele órgão ali não vai receber a oxigenação necessária. Curiosamente, é o oxigênio que faz a gente, de alguma maneira, enferrujar e envelhecer mais rapidamente. Já se fala em muitos filmes, das pessoas no futuro trocarem os órgãos, trocarem a pele, trocarem um órgão que esteja parando de funcionar. Tem um filme muito interessante chamado A Ilha. É um filme que mostra um lugar onde as pessoas estão confinadas e elas são clones. E elas são clonadas, e há pessoas vivendo na sociedade, e lá nesse lugar tem uma pessoa que é um clone e alguém está vivendo na sociedade, que é criada a pessoa só para tirar o coração. A pessoa morre, mas a pessoa que está vivendo na sociedade recebe esse coração. É um filme muito interessante que mostra uma preocupação, sobre o futuro, como será ter esses órgãos, porque hoje a gente basicamente vive da doação dos órgãos, já é possível fazer alguns tipos de procedimentos, como usar pele de tilápia em pessoas que, por exemplo, tiveram a pele destruída por um incêndio ou alguma coisa assim. Já é possível até um coração de plástico, em alguns casos, funciona. E já é possível também alguns órgãos biônicos. A gente hoje em dia consegue, se perder uma perna, tiver que amputar uma perna, colocar uma prótese e a pessoa ter alguma mobilidade. Então já se pensa que no futuro as pessoas poderão ter seus órgãos trocados e aumentar a longevidade das pessoas. Quer dizer, em vez de viver 80 anos, viver 180 anos. Porém, essas ideias não passam pelo crivo de que nós recebemos da divindade uma quantidade X de fluido vital e que talvez trocar o órgão isso não resolva o problema. Só descobriremos daqui a 100 anos, e essa tecnologia se tornar uma coisa mais comum, e se realmente for nessa direção de a gente trocar os órgãos, trocando por órgãos mais jovens e mais saudáveis, do que trocar, ou permanecer com um órgão ruim. Ou seja, se o meu coração começa a falhar pelo desgaste mesmo, pela idade, não porque ele está com substâncias nele, como colesterol, etc., mas porque houve o desgaste pela idade, estou com 80 anos, e aí receber um coração de uma pessoa de 20 anos e continuar vivendo. Porém, o restante do corpo vai morrendo, aí a pessoa vai trocando a pele, vai trocando as córneas, os olhos e assim por diante, e vai substituindo. Essa ideia está presente em vários filmes de ficção científica, porque as pessoas acham que trocando as partes, o todo vai continuar funcionando. Bom, a ideia é uma ideia que em tese pode funcionar, porém se a gente olhar de um outro lado, a gente vê que existe uma quantidade X de princípio vital, de energia vital que é doada às pessoas desde o seu nascimento. Isso significa que quando a gente vai nascer, vou falar um dia mais sobre isso, quando a gente vai nascer, a gente faz uma programação kármica, ou seja, a gente programa quanto tempo a gente vai viver na Terra, que pode ser 100 anos, pode ser 80 anos, pode ser só 25 anos. Digamos que eu diga assim, eu vou para a Terra e eu vou viver só 25 anos, eu preciso passar por algumas experiências durante esses 25 anos, e eu só preciso de 25 anos para passar por essas experiências. Daí a pessoa vai lá, vive 25 anos, e aos 25 anos desenvolve algum tipo de doença, e a partir dessa doença a pessoa desencarna. Então o que ela precisava era de 25 anos aqui na Terra para passar pelas experiências, voltar para o mundo espiritual, passar um tempo no mundo espiritual e aí programar uma futura reencarnação. Desde que a gente entenda que as reencarnações não são permanentes, não são eternas. A gente vai um dia parar de reencarnar à medida que a gente não necessitar mais. Numa cultura muito ligada ao sofrimento, a gente associa sempre que a gente reencarna porque está devendo às pessoas, sabe? É uma cultura muito capitalista
de achar uma cultura contábil, de achar que a gente está contabilizando quem a gente fez mal e que a gente tem que diminuir isso, né? Se a gente pensar em uma outra perspectiva, uma perspectiva um pouco mais madura, a gente nasce e renasce para aprender. E se a gente ficar pensando que a gente nasce e renasce para deixar de dever, aí dá a impressão, sabe, muito estranha de que a gente está sempre em débito, porque de um lado a gente pode estar pagando uma dívida e acrescentando novas dívidas na nossa existência, o que é bastante comum, né? A gente nunca para de dever. Na sociedade que a gente vive hoje, geralmente a gente fica devendo no final do mês, o salário dificilmente chega ao final do mês, pelo menos para boa parte da população. Se a gente mudar a perspectiva e pensar assim, não, eu estou aqui para aprender, e eu vim aprender coisas, e eu vim aprender determinadas coisas que eu vou precisar de 50 anos para aprender. Me dá uma quantidade X de energia que dê para 50 anos. E aí é mais ou menos isso. E aí após 50 anos, tanto a gente pode programar voltar ao mundo espiritual vítima de um acidente, como a gente pode provocar, né, assim, voltar ao mundo espiritual vítima de uma doença. Faz parte da nossa existência. Claro que determinadas doenças surgem, como o câncer, sem que muitas vezes a gente provoque, ou seja, estavam programadas para a gente, né, passar um tempo aqui, né? Tem um caso, me lembro de um caso de Chico Xavier, em que um rapaz morreu pouco tempo após terminar a faculdade de medicina. Eu não me lembro bem o caso, mas parece que foi um acidente. E os pais eram judeus e foram procurar Chico Xavier buscando uma explicação para isso, né? Como é que o filho dele tinha estudado para fazer medicina, para ajudar tantas pessoas, e Deus era tão injusto de retirar a pessoa antes do tempo, né? E aí os espíritos responderam para ele, né? E o próprio rapaz veio e disse, olha, eu estava no mundo espiritual e precisava passar por algumas experiências ligadas à medicina, já que ele trabalhava no mundo espiritual numa área de medicina. E ele precisava de alguns conhecimentos bem básicos que ele aprenderia mais rápido se viesse para cá. E aí ele veio para a Terra, passou por esse tempo, aprendeu, e após terminar esse curso ele voltou para a casa dele, que era o lugar dele no mundo espiritual, havia uma necessidade dele. Então a gente começa a perceber que a gente vem passar aqui um tempo X, uma quantidade de tempo, que a gente recebe uma quantidade de fluido vital e aí a gente acaba voltando. Por que é importante esse caso? Já que ele morreu de uma que a gente chama de uma morte, de um acidente, né? Não foi uma morte natural, não foi uma morte pelo envelhecimento dos órgãos, ou como a gente diz, uma morte matada, né? Que alguém tirou a vida dele. É importante porque quando a gente morre, a gente mantém uma carga residual no nosso organismo, uma carga vital. É mais ou menos como a gente tem um carro, que tem uma bateria no carro, e aí um dia a bateria do carro se acaba. E aí a gente dá um empurrão e a bateria pega de novo e a gente vai-se embora, né? E esses carros mais antigos, né, como um Fusca, por exemplo, você dava um empurrão, eu tinha um Fusca, eu já tive, e dava um empurrão, a bateria pegava de novo, você andava. Só que se você parasse, já procurasse parar o carro numa ladeirinha, porque na hora que você desligasse o carro, a bateria não pegava de novo, porque já estava velha a bateria. Aí você dava só um empurrãozinho, descolava e a bateria pegava de novo. Tava uma segunda marcha, dava uma descoladazinha, a bateria pegava de novo. E dava para andar um tempo assim, porque ainda havia uma carga residual, um restinho de energia na bateria. Só que chega um tempo que não vai mais de jeito nenhum, a carga da bateria zerou total. Quando a gente morre, não há um rompimento dos laços do espírito com o corpo material. Não é um rompimento, é um desenlace, vai se desenlaçando devagarinho. Então a energia ainda liga o espírito ao corpo, o corpo ao espírito, e ela vai se rompendo muito lentamente. E esse rompendo muito lentamente vai depender de quanto de energia vital tem no corpo e de quanto o espírito é apegado ainda a esse corpo e a essa vida que ele tem. Então vejam que em algum momento, digamos que a pessoa estava programada para viver 50 anos e por alguma situação qualquer inesperada, não programada, a pessoa morreu antes do tempo, digamos com 45 anos de idade. Não é que vai ter 10 anos de carga de energia ali, né? Porque no momento que o corpo morreu, aquela carga residual vai se dissolvendo devagarinho e se perdendo com o meio ambiente, né? Se o espírito é muito apegado àquele corpo, ele não vai ter algum tipo de sensibilidade sobre aquele corpo. Por isso que em alguns casos, e aí não tem a ver com o tipo de morte, mas tem a ver com o tipo de vida, os vermes corroem o corpo e o espírito sente. Por quê? Porque ainda tem uma carga residual
de fluido vital ali, de energia vital, não é suficiente para animar o corpo, para dar um tranco e fazer o corpo funcionar, mas é suficiente para ligar o espírito a este corpo, porque dá um rastro de energia, né, ligando esse corpo material a esse corpo espiritual, que é o corpo do espírito. Aí, quando acontece de serem espíritos bons que vêm buscar a gente, eles simplesmente, mais fácil, rapidamente rompem esses laços, né, dentro de um certo tempo, e retiram essa carga residual que está no corpo e eles dissolvem na natureza, ou eles levam para algum lugar, para que espíritos atrasados não venham tentar se apropriar dessa energia, porque aí é como se eles sentissem um pouco de vitalidade. Assim como o espírito tem, do meu eu, espírito, tem uma vitalidade ligada ao meu corpo material, um outro espírito pode tentar fazer isso. Isso acontece, isso é demonstrado através de vários livros, especialmente do espírito André Luiz. Ritinha Sampaio fala assim: é assim que se explica aqueles casos onde pessoas desencarnadas vivem como se ainda estivessem vivos. É verdade, né? Porque algumas pessoas, né, como se não soubessem que morreram, ela complementa, né? Então é verdade, algumas pessoas ainda mantêm essa ligação, esse fluido vital. Não vai ficar lá por um ano, nesse corpo que já morreu, não vai ficar lá por 6 meses, mas vai demorar alguma coisinha, né? Isso vai depender muito de cada ser humano, né, de cada apego. A gente, às vezes, assim, dentro da nossa cultura, nós tivemos um hábito de moralizar todos os nossos atos e achar que porque fomos bons ou porque fomos maus, determinadas coisas são assim, né? Só que tem coisa que é da natureza e que não depende da nossa bondade. Olha, hoje aqui no Juazeiro caiu uma chuvinha, lá em Missão Velha caiu uma chuvona, a mamãe acabou de ligar dizendo. Missão Velha, para quem não conhece, fica aqui a 30, 40 quilômetros da cidade de Juazeiro, né? Então, será que as pessoas de lá são boas e de Juazeiro são ruins? E da cidade vizinha ali onde não choveu são piores ainda, né? Porque não choveu. Então, a gente tem uma tendência, né, desde a Idade Média e muito antes disso, na Idade Antiga, de moralizar a natureza, de achar que a natureza tem algum tipo de moralidade. E nós é quem temos essa moralidade, né? Nós é que achamos, né, nós é que criamos códigos morais. Então, os espíritos, quando eles morrem, digamos, por um motivo qualquer, isso tem alguma influência sobre a energia vital do seu corpo. Mas é muito mais o tipo de vida que nós tivemos que causa isso. Vamos tentar explicar. Uma pessoa que está programada para viver 70 anos, que é mais ou menos 70, 80 anos, que é o que nós vivemos hoje. É a nossa expectativa de vida entre 70 e 80 anos, variando aí de acordo com o sexo, né, o gênero, né, seja homem ou mulher, e variando com o IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Né? Uma região muito pobre, as pessoas tendem a viver menos, uma região onde haja mais saúde, educação, né, hospitais, uma alimentação melhor, as pessoas tendem a viver um pouco mais. Isso na média, porque tem gente que vai morrer com 20 anos, parece um velho, e tem gente que vai morrer com 90 anos, parecendo um jovem. Né? Bom, uma pessoa que está programada para viver 70, 80 anos, e de repente essa pessoa, lá pelos 20 anos, começa a beber muito. E nessa bebida ela acaba prejudicando muito o fígado. Né? E aquele fígado que estava programado para durar 70, 80 anos, mal consegue chegar aos 40 anos e não consegue mais funcionar, desenvolve uma doença, seja cirrose hepática, outra coisa qualquer, e ele para de funcionar. Essa pessoa pode morrer. Se ela recebe um outro fígado, né? Então veja bem, a energia vital no restante do corpo dele, essa energia vital no restante do corpo está programada para durar 70 anos, mas naquele órgão já acabou. E acabou por conta da utilização excessiva, já que quando a gente bebe, né, o corpo tem que produzir mais, não só no fígado, mas em outras áreas do organismo, mas principalmente no fígado, que é onde se metaboliza o álcool. Então é interessante que essa pessoa, trocando de fígado, ela poderá durar mais 30, 40 anos, mesmo que ela continue bebendo. Ou ela pode não conseguir trocar de fígado e morrer rapidamente. Porém, o fluido está vivo ainda no corpo dele, né? Então, a carga residual ali, e esse espírito vai ter algum tipo de sofrimento relacionado ao desapego desse corpo, já que ele, né, passou do ponto. A Ritinha está ainda completando aqui. Eu achei bem interessante, porque de fato eles não têm nenhuma noção de que morreram. E às vezes tentam falar com as pessoas, mas as pessoas não escutam, e assim eles, né, meio que vão tentar te contar. Isso é muito comum, né? Não saber que morreu. Ter contato
com alguém e se surpreende quando consegue, né? Isso acontece. Isso aí já seria um assunto mais amplo, mas nós continuamos vivos após a morte, né? O ponto aqui é que os nossos corpos possuem essa carga residual que tende a se extinguir. O ideal seria a gente morrer de velhice, quando nosso corpo já não tem mais fluido vital nenhum. Boa noite, José Alvarez, um abraço, meu amigo, seja bem-vindo ao nosso ambiente virtual. Então a gente morrer de velhice seria o ideal, porque toda a carga energética que tem no nosso corpo se dissipou, foi utilizada. Quando o espírito se desliga do corpo material, né, nesse corpo material não sobrou nenhuma carga residual e não há a ligação entre o espírito e o corpo é mínima. Essa pessoa tende a não sofrer tanto, porque não há mais energia ali. Quando a pessoa morre mais jovem, com muita energia ainda ligada ao seu corpo, essa energia ligada ao seu corpo, ela mantém algum tipo de ligação, né, do espírito do corpo e causa algum tipo de mal-estar, né, entre a pessoa, porque a pessoa ainda está muito ligada ao organismo. Você imagine uma pessoa que está num sono muito profundo e que acorda vítima de um barulho na casa, né? A pessoa acorda meio atarentada, meio sem saber. A pessoa às vezes não sabe nem para que lado fica a porta, não sabe nem onde está, e leva 1 ou 2 segundos para perceber que está na própria casa, no próprio quarto, que está tudo escuro, e ele, daqui a pouco ele lembra para que direção fica a porta. Já imaginou se esse 1 ou 2 segundos durasse 1 ou 2 dias? A pessoa passar 1 ou 2 dias sem saber para que lado vai, o que está acontecendo, em que lugar está, isso podia causar uma série de mal-estar, né? Marta Cordeiro, seja bem-vinda. Júlia Vieira, seja bem-vinda. Então, a pessoa pode acordar no seu quarto, mesmo sem saber para que lado fica a porta, mesmo sem saber para que lado é o banheiro, mesmo sem saber onde é que está, e leva um tempinho para se identificar. Eu sou fulano e estou em minha casa, agora eu entendi o que aconteceu, eu estava sonhando. Agora, já a pessoa se demorasse 1 mês, né? A pessoa passar 1 mês nesse estado de perturbação, então uma parte dessa perturbação após a morte está ligada ao tipo de vida que nós tivemos. Se temos uma vida muito apegada ao nosso corpo, à matéria, né, ao mundo que nós vivemos, esse apego excessivo é normal. Você gostar das pessoas e querer estar perto delas para sempre. É normal você gostar das coisas do lugar onde você vive. O problema está no apego. O apego é o medo de perder, e esse medo de perder profundamente, porque alguém me rouba, ou porque alguém, né, leva, ou porque assim, a vida leva de alguma maneira, a gente esquece, perde. Já pensou você perder uma notinha de R$100, né? Como é angustiante, né? A gente chega em casa da rua, foi fazer umas compras, tá no bolso e diz assim, perdi R$100. Dá até uma vontade, um infarto a pessoa perder. E agora que vai ser R$200, o sujeito tem um infarto mesmo, perder uma nota de R$100 não é nada fácil. Mas isso não é apego, né? Isso faz parte, a gente fica angustiado porque a gente perdeu uma coisa de valor. Mas depois de um tempo a gente esquece isso. Apego é quando a pessoa não consegue de maneira nenhuma superar essa perda, né? E aí pode ser uma perda de um carro, pode ser a perda de um familiar e pode ser a perda da vida da gente. Então o fluido vital, ele de fato, ele está ligado de alguma maneira no nosso organismo, né? Ele mantém o nosso organismo funcionando. Trocar um órgão recupera a energia daquele órgão especificamente. No caso, eu dei o exemplo da bebida, você trocando o fígado, se tiver afetado o fígado. Boa noite, Lindalva, é um prazer estar com você. Então, se você troca a energia, se você tira a energia daquele fígado ali, porque o fígado não prestou, colocou um fígado novo de uma doação, o fígado se regenera, ele cresce, e ele tem um fluido vital que está acompanhado agora da energia do novo corpo. E aí ele é impregnado aquilo ali. Então a pessoa acaba mantendo esse corpo por mais tempo. Se houve um comprometimento de outros órgãos, como pâncreas, estômago, etc., então vai haver. E trocando isso, o que acontece? A gente tem uma energia total, que onde houve perdas de partes. Mas a energia total, mesmo tendo perdido algumas partes, ela ainda funciona. Então é possível que a pessoa morra de velhice após trocar esse fígado, já que é possível trocar alguns órgãos do nosso corpo. Porém, às vezes já houve um comprometimento de outras maneiras. Por exemplo, uma pessoa que fica horas e horas, né? A gente tem uma quantidade X de horas para dormir, precisamos mais ou menos de 8 horas para dormir, algumas pessoas precisam de menos, outras pessoas precisam de mais, mas a gente tem mais ou menos uma necessidade de 8 horas de sono, que é o que dura mais ou menos a nossa noite. A nossa noite dura de 6 aqui no hemisfério sul, na região mais tropical equatorial.
O nosso dia é mais ou menos igual à nossa noite. Então a gente tem mais ou menos aí umas 11 horas de noite e umas 13 horas, né, de dia, e às vezes o contrário. Em outras áreas do mundo, né, às vezes só tem 6 horas de dia e o restante é noite, às vezes o contrário também, né? Às vezes tem um dia todinho no escuro, às vezes o dia todinho no claro, e passa assim, às vezes lá para meia-noite é que vai anoitecer, vai escurecer mesmo. Então isso varia muito. Mas já pensou, a gente tem aqui no nosso caso, a gente tem 8 horas de sono, né? A gente vai dormir mais ou menos, digamos, umas 10 da noite e acorda umas 6 da manhã. Porém, um sujeito qualquer vai dormir toda noite 2 horas e acorda às 6 da manhã. Só dorme 4 horas. Aí passa o dia morrendo de sono, com dor de cabeça, com mau humor, e isso leva a vida, né? E ele foi fazer isso por motivos todos, porque fica na internet e tudo mais. Bom, nós precisamos do sono para recuperar nossas energias vitais, né? O sono, né, ele produz durante o sono, o nosso corpo produz uma série de substâncias como HC, que é o hormônio do crescimento, que ajuda a regenerar nossas células. Nós precisamos do sono para recuperar também a nossa energia mental, porque só em a gente desligar um pouquinho a mente, mesmo que a gente esteja trabalhando como espírito, mas é suficiente para a nossa mente recuperar frequentemente, nem sempre, mas frequentemente, e a gente acordar renovado, a gente acordar com energia. Porém, uma pessoa que utiliza a energia vital em excesso, sem ter um momento de recuperação, não é uma coisa eventual, é uma coisa com frequência, ela vai tender a viver menos, porque ela está gastando de uma maneira que não está repondo. O interessante da energia vital é que a gente pode repor. A gente repõe a energia vital pelos alimentos, a gente repõe pelo repouso, isso é interessante. Mas a gente pode repor também porque algumas pessoas têm um excesso de energia vital. E aí, pela imposição de mãos ou por um contato telepático, a pessoa consegue transferir um pouco dessa energia. Já tinha se percebido isso no Egito Antigo, né? Tem um papiro muito antigo que dizia: põe tua mão aqui, minha filha, e cura-me. E aí, nos terapeutas gregos, as pessoas tinham essa ideia de colocar as mãos sobre as pessoas, a imposição de mãos. Na Palestina, na época de Jesus, Jesus fez muitas curas colocando mãos. E o que é uma cura com imposição de mãos? É porque aquela pessoa que impõe a mão está doando uma parte do seu fluido vital. Na época de Allan Kardec, havia a ideia dos magnetizadores, que não tinham ligação nenhuma com religião. Os magnetizadores eram pessoas que acreditavam-se ter uma quantidade maior de fluido vital, né, fluido magnético, e elas colocavam as mãos sobre as pessoas de alguma maneira e transmitiam esse fluido magnético, ou seja, essa vitalidade para os corpos daqueles que tinham pouca energia, né, pouca energia vital. E isso fazia as pessoas recuperarem. Cada lugar deu o nome que quisesse e variou suas técnicas, as suas maneiras de fazer, criou teorias próprias para tentar explicar. Em alguns lugares você vai ter um benzedor que vai utilizar um matinho que vai recuperar energia. Quem é que nunca levou um filhinho ali para uma benzedeira, para benzer, para a pessoa tirar o quebranto, então recuperar a saúde da criança. Em alguns lugares vai ter o reiki, em alguns lugares vai ter simplesmente a oração, né, em algumas igrejas de alguns tipos de pessoas. No espiritismo você tem o passe. Bom, o que vai variar é a crença de cada um sobre a maneira como isso é feito. A pessoa acredita que isso pode vir de uma energia maior, que seria Deus. Alguma pessoa pode acreditar que ela manipula a energia da natureza e só condensa sobre a pessoa. Ou a pessoa pode acreditar que essa energia vem unicamente do seu corpo. No caso dos magnetizadores, né, Allan Kardec percebeu, e não é somente Allan Kardec que percebeu isso. Boa noite, Everton. Prazer ter com você aqui. Então, o caso dos magnetizadores, muitas vezes eles doavam esse fluido e eles ficavam cansados após. Ficavam uma sensação de estarem extenuados, né, sem energia. Muitos médiuns relatam isso, que quando participam de reuniões mediúnicas e quando terminam se sentem muito fadigados, né? Fatigados, assim, se sentem muito cansados, sem energia, tal, e precisam de um tempo para se recuperar. Geralmente esse tempo é só o repouso, a alimentação. Isso às vezes no dia seguinte a pessoa está se sentindo bem. Em casos, né, tem casos que as pessoas vão para ambientes mais arejados, tipo assim, não sei se é isso que você está falando, Ritinha. A Ritinha falou na natureza também, né? Então, às vezes você ir para uma cachoeira, para um ambiente da natureza, você se sente renovado, sente com energia nova, né? Porque aquele ambiente traz uma certa saúde para a gente.
Então, de fato, a gente perde a energia vital com a má utilização, né, da nossa vida. A gente pode gastar demais energia sem necessidade, mas a gente pode repor. De fato, a gente ir para um ambiente mais saudável, mais puro, como um ambiente da natureza, isso repõe. Eu, particularmente, participo de trilhas junto com minha esposa e com alguns amigos, né? Tive a oportunidade de ir com o Everton esses dias para uma trilha, e a gente em contato com a natureza, num lugar muito alto aqui próximo, né? Mais de 800 metros de altitude, que é uma cidade aqui próxima da gente, cidade de Jardim, a gente sente renovado, a sensação que o ar é mais puro, e aí então essa energia não é somente do ponto de vista psicológico, que dá uma sensação de descarregar o estresse, a tensão do dia a dia, mas é também uma sensação de renovação da alma, ou seja, de alguma maneira, o fluido vital que a gente programou ter mais ou menos 70, 80 anos, que é o que a nossa espécie, a espécie humana tem hoje, é a esperança de vida, também chamada de expectativa de vida, a gente chega lá nossos 70, 80 anos, mas que a gente perde ao longo da vida. Então, a tendência da gente é que nós, seres humanos, pela nossa expectativa de vida, a gente chegue aos 80 anos. Mas a maioria não vai chegar. A maioria vai chegar com 60, com 70, né? Não chega aos 80. Por quê? Porque a gente utilizou de alguma maneira e não repôs essa quantidade de fluido vital. Aí é onde entra uma outra situação, desculpem, que é a gente moralizar isso. Como é que a gente moraliza isso? No livro de André Luiz, Nosso Lar, quando o André Luiz é resgatado de áreas onde ele estava sofrendo, e onde ele chega nessa colônia espiritual chamada Nosso Lar, em algum momento, né, o Henrique de Luna, que é o atendente lá, né, ele é tipo um médico que vai fazer a conversa com o André Luiz, e junto lá com o Lísias, que é um outro funcionário, né, que também atende e é uma pessoa que ajuda nesse local, eles vão conversar com o André Luiz sobre a situação que ele está. No filme, quem aparece não é o Henrique de Luna. O Henrique de Luna nem aparece no filme. Quem aparece é o ministro Clarencio, que dá a ele as más notícias de que ele era um suicida inconsciente. Essa expressão suicida inconsciente não é do Espiritismo, ela já existia antes. Allan Kardec utiliza essa expressão no Livro dos Espíritos e no livro Evangelho segundo o Espiritismo. É o suicídio moral, por assim dizer. Quer dizer, algumas pessoas que bebem até cair e morrem da bebida, e as pessoas que, por exemplo, colocam uma corda no pescoço. Esse é o suicida absoluto. E tem aquele suicida relativo que morre aos poucos, porque ele sabe que seu vício vai tirar a sua vida a alguma hora, a algum momento, e muito antes do que ele deveria viver. Só que no caso da gente, a gente associou, e a gente não prestou atenção direito no livro, que a gente associou a má alimentação, a utilização equivocada do nosso fluido vital. Por exemplo, uma pessoa que bebe, ela pode morrer antes do período, porque ela gastou o fluido vital de uma maneira desregrada. Bom, o nosso corpo ele tem uma capacidade muito forte de suportar o álcool, né? Senão a gente morreria sem tomar o primeiro copo, né? Mas a gente consegue metabolizar com alguma dificuldade o álcool. Isso, de fato, pode diminuir nossa vida. Porém, conheço pessoas que fumam e que bebem com 80 anos, que têm uma saúde razoável. Ou seja, não estou defendendo o uso do cigarro ou da bebida, porém isso não é absoluto. Tem gente que tem uma vida razoavelmente saudável, com 70, 80 anos, e que nunca abandonou sua bebida, sua cachaça. Depende do quanto ele utiliza, de quanto ele abusa desse álcool. Então o álcool em si ele não é mau, mas o que eu faço após tomar esse álcool, sim. Mas o que aparece no livro mesmo é que o diagnóstico que causa o suicídio moral ou o suicídio inconsciente está ligado à raiva, está ligado ao descontrole emocional, está ligado ao ódio, está ligado a esses valores. Se a gente lê o livro Nosso Lar, quando a gente vê sobre essa parte do suicídio inconsciente, ele não está falando sobre a pessoa beber ou fumar ou dormir tarde, ou não dormir porque ficou em festas a noite toda. A gente preferiu focar nisso dentro da cultura espírita. Eu vi muitos palestrantes, você talvez tenha dito isso alguma vez, e a gente vê no dia a dia as pessoas conversando, né, que a gente vai demorar mais tempo no umbral, ou que a gente vai morrer antes do tempo que a gente bebe. Mas o problema, de fato, como dizia Jesus, não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração do homem. Então raiva não sai, ela sai da nossa boca, mas ela se produz no coração. Ódio, rancor, né, a pessoa ter
ressentimento das pessoas. Tudo isso envenena a nossa energia vital de alguma maneira, né? Tanto é que quando a gente faz uma fotografia Kirlian, né, se vocês, uma fotografia que mede a aura das pessoas, geralmente é feita no dedo da pessoa ou na mão da pessoa, se percebeu que pessoas que estão com raiva ou estão deprimidas, essas radiografias Kirlian mostram uma aura de uma cor mais escurecida, e pessoas alegres, felizes, mostram uma aura de uma cor mais clara. Ou seja, de fato, o que nós nos alimentamos, e aí entra tudo, entra a bebida, entra a carne, entra arroz, feijão, vegetais, isso influencia de alguma maneira o nosso fluido vital. Mas é irrisório se a gente levar em consideração ao que a gente se alimenta em termos de emoções. Ora, ter medo é natural. Todos nós, seres humanos, possuímos medo. Mas algumas pessoas desenvolvem fobias, que são medos irracionais. E algumas pessoas desenvolvem síndrome de pânico. Bom, uma pessoa que tem a síndrome de pânico, né, que vive com medo, que vive em tempo ali de achar que vai morrer a qualquer momento, ela não vai ter uma vida tão longa, provavelmente, que uma pessoa que tem uma mente saudável, que não tem essas fobias, ou que não tem a síndrome do pânico. A sua tendência é ter uma vida com uma qualidade muito mais baixa. Então, bom, a pessoa pode ter o fluido vital para levá-la até os 80 anos. Porém, a maneira como ela está vivendo, o desgaste emocional, né? A gente sabe que a gente gasta muita energia quando a gente passa por uma situação emocional. Você imagina você se deparar com uma situação de extrema violência, de uma briga, a pessoa fica às vezes fraca o dia todinho porque brigou com o outro, porque utilizou aquela energia. Porque não foi só energia física, foi energia emocional. Depois de um ano, se eu lembrar novamente daquela briga que eu tive, é possível que meu coração acelere de novo, minha respiração fique difícil de novo e que eu não consiga de alguma maneira manter aquele equilíbrio que eu tinha, e a minha energia está se desgastando de novo. Pois bem, então a moral disso é que nós tendemos, né, de alguma maneira a colocar bondade e maldade nos alimentos e achar que a culpa é dos alimentos porque a gente viveu menos e porque a gente viveu mais. Só que a gente coloca um exagero nisso. Então, de fato, há uma comprovação de que nós, né, pelos dados científicos, e de que nós podemos viver mais se tivermos uma alimentação saudável, e viver menos, se tivermos uma alimentação, né, cheia de substâncias que vão fazer nosso corpo envelhecer mais rapidamente, né, como colesterol alto, triglicerídeo alto e assim por diante. Porém, a quantidade de energia vital necessariamente não está ligada a isso. Quer dizer, o coração parou de funcionar porque às vezes entupiram. Aí a gente vai lá, faz ponto de safena, faz cateterismo, faz um monte de coisa, o coração volta a funcionar, como aquele carro que a gente deu empurrão e a bateria voltou a funcionar. Aqui tem um caso, né, que André Luiz conta, né, muito interessante sobre esse aspecto, de o espírito André Luiz, que está havendo um velório, né, e o espírito André Luiz vai para esse velório, né, e lá é um homem que era espírita, né, que era um trabalhador de uma casa espírita. Só que nesse velório, o espírito do morto está deitado na mesma sala do corpo, enquanto está acontecendo o velório. E as pessoas estão ali, né, velando por aquele homem e tal, vai ser sepultado depois. E o André Luiz fica observando que é uma quantidade muito grande de espíritos bons, isolando o ambiente para que espíritos atrasados não entrem naquele ambiente, né? Fiquem lá fora na rua e que não entrem. E ele fica muito impressionado porque estão dando muita atenção, né, àquele espírito, né, aquela pessoa que acabou de desencarnar. E ele fica curioso, porque ele não lembra que quando ele morreu teve essa atenção toda não. E como é que pôde ter essa atenção toda para ele e não ter para ele André Luiz? E aí os espíritos, né, respondendo a eles, não, ele acabou, né, morrendo antes do tempo, então a carga residual de energia dele, né, eles não dizem dessa maneira, mas é mais ou menos isso, a carga de energia dele é tal que a gente vai retirar essa energia lá no cemitério mesmo, né? Falo já, João Roberto. Aí o André disse, sim, mas eu não tive tudo isso, né? E ele antecipou a vida dele, então ele é um suicida inconsciente. E aí o espírito, né, explica para André Luiz, olha, ele foi dormir tarde porque ele atendia pessoas que estavam passando por problema. Ele foi dormir tarde porque ele tinha filhos que adoeciam e ele tinha que cuidar dos filhos, tinha que velar pelos filhos doentes. Ele foi dormir tarde porque muitas vezes as pessoas vinham à casa dele e pediam auxílio, pediam ajuda. Ele ia até a casa das pessoas, às vezes a um hospital fazer visita. Ou seja, ele gastou esse fluido vital dele
antes do período, encurtou em algum tempo, não sei quanto tempo, não me lembro do livro, se no livro diz, mas foi fazendo bem às pessoas. Então é natural que espíritos bondosos que se preocuparam com ele ou que foram beneficiados pelas atitudes dele, venham protegê-lo na hora que ele desencarna. É diferente de você, né? Que você ficou até tarde nos bares, bebendo, nos prostíbulos com as mulheres, né? Gastou sua energia, né? Indo dormir tarde ou nem indo dormir e desgastou seu corpo até o ponto de você ter câncer, né? Por excessos de toda a natureza. O espírito André Luiz disse que nessa hora ele queria que o mundo se abrisse, ele caísse dentro de um buraco, porque ele ficou morto de vergonha. Porque ele comparou a vida de um justo, quer dizer, de uma pessoa que gastou o seu fluido vital para ajudar os seus semelhantes, com a dele, que tinha somente propósitos egoístas e que não tinha por objetivo ajudar ninguém, a não ser ele se divertir e viver os seus prazeres mundanos. E aí a questão não é mais de moralização, mas de um efeito prático de ação e reação. A gente recebe da vida aquilo que a gente dá. O João Roberto e o Luciano estão aqui presentes, obrigado pela presença, sejam bem-vindos. O João Roberto fala assim: Júnior, boa noite. Boa noite, Roberto. Se a gente se tornar vegetariano e manter o nosso orgulho, vai servir esses alimentos? Bom, a gente tem uma cultura vegetariana, né? A carne em si, ela possui muito magnetismo dos animais, e esses animais não morreram felizes, né? Eles morreram de uma forma violenta. Eu preferia não comer carne, eu gostaria de não ser vegetariano, já tentei isso, né? Aliás, de ser vegetariano, já tentei isso várias vezes, mas não é tão fácil. A gente se acostuma a uma cultura que tem aí 10 mil anos, 20, 30 mil anos, acho que muito mais do que isso. A gente é Homo sapiens há 250 mil anos já, então não é fácil a gente perder essa cultura, porque vem de vidas passadas também, mas algumas pessoas também já conseguem perder. No entanto, Jesus dizia que é mais importante o que, né, sai do nosso coração do que o que entra na nossa boca. Chico Xavier tomava café, né? Chico Xavier tomava uma colher de vinho todos os dias, colocava dentro de um copo d'água, né, diluía e bebia, porque era bom para o coração dele, segundo o médico mandou. Chico Xavier comia carne. Hitler era vegetariano. Você pensar, né? O Hitler era vegetariano, não sei se ele tomava café, mas ele não comia carne. Então veja bem, Chico Xavier tinha um cachorro, Hitler também tinha. Então Hitler parecia ser uma pessoa boa, né? Devia ter vivido muito tempo, né? Mas ele foi responsável, o Adolf Hitler, pela morte de mais de 50 milhões de seres humanos na Segunda Guerra Mundial, né? Onde 5 milhões de judeus foram mortos de forma terrível, né? Horrorosa, através dos campos de concentração, de câmaras de gás, e lançadas experiências científicas sobre eles, sobre judeus, que levaram as pessoas ao sofrimento. Portanto, não devemos nos preocupar tanto com o que nós comemos, mas muito mais com o que nós soltamos do nosso coração. Isso é muito mais importante. Não quer dizer que a gente não deva se preocupar com a alimentação, que a gente não deva se ocupar com a alimentação, em ter uma alimentação saudável. Já dissemos que a nossa reposição, né, da energia vital através do sono é importante, quer dizer, dormir 8 horas aproximadamente, ter uma noite tranquila, isso é importante. E também a gente se repor essa energia através da alimentação. E quando nem uma coisa nem outra for possível, através de alguém que doe essa energia vital para a gente, e a gente seja capaz de ter um pouco mais de vitalidade, pelo menos por aqueles dias. E aí você utiliza o método que você quiser. Pode ser uma rezadeira, pode ser um passe na casa espírita, pode ser o reiki em algumas terapias holísticas, pode ser outras maneiras que as pessoas podem utilizar, porque cada pessoa vai ter suas próprias crenças e acreditar que aquilo ou aquilo outro funciona, e de fato funciona, porque a crença, a fé, ela é realmente uma coisa importante. Portanto, alimentação, repouso e recuperar essa energia através de práticas, né, como a bondade. Por quê? Porque os espíritos também podem repor uma parte da nossa energia vital, né, quando a gente está em repouso ou até no nosso trabalho, e essa energia pode vir também do ponto de vista espiritual, porque os espíritos desencarnados, sejam eles bons ou maus, também possuem algum tipo de vitalidade, né? Só que não é aquela capaz de animar um corpo. Eles são seres vivos, então possuem um tipo de energia vital, mas não a mesma que habita, né? que fortalece o organismo físico. Mas então eles são capazes, de alguma maneira, de fazer a gente ganhar um pouco de vitalidade ao longo do dia. Bom, se eu faço coisas más, por que eu vou esperar que os bons espíritos me ajudem? Eu vou esperar talvez que os espíritos maus também, né, me importunem. Porém, se eu sou uma pessoa boa, de vez em quando os bons espíritos vão nos ajudar.
Quem não lembra do filme Nosso Lar, em que André Luiz volta à sua casa e quando ele chega na casa dele, encontra a mulher dele casada com outro homem que está lá com a doença, tossindo muito, né? André Luiz fica muito perturbado, né? Porque ele esperava encontrar a mulher dele lá, esperando por ele, né? Ele esperava encontrar uma casa com as características dele, tudo tinha mudado. Tiraram os quadros com a foto dele e tudo mais. Ele fica muito perturbado. E ao se perturbar, ele começa a ver todas aquelas coisas ruins do umbral que ele tinha antes. E aí ele volta, ele reconhece a sua fraqueza. E à noite ele derrama da mão dele um pouco de fluido, né, energético, que energiza a água que está numa jarra ao lado da cama. E aí faz o rapaz ter sede, né, provoca nele algumas reações. Ele acorda, bebe a água toda. De manhã ele está se sentindo curado, está se sentindo rejuvenescido. As coisas melhoraram para ele. Por quê? Porque a força dos espíritos também ajuda bastante. E existem espíritos na natureza que facilitam isso bastante, né? Há muitos livros que mostram isso na cultura espírita, que há espíritos que vivem muito mais próximos à natureza e que retiram das árvores, retiram do ar, retiram do ambiente e até dos animais um pouco desse fluido e direcionam para os seres humanos e fazem as pessoas se sentirem melhor. Mas é preciso que a gente tenha boas relações com o mundo espiritual. Temos essas boas relações, temos amigos no mundo material. O ditado popular diz que é melhor ter amigo do que ter dinheiro. E quando se refere ao mundo espiritual, isso ainda é mais forte. É melhor ter amigos no plano espiritual do que ter dinheiro na Terra. Porque são esses amigos que vão nos proteger daqueles espíritos atrasados, que vão estar ali sempre tentando afastá-los e ao mesmo tempo estão reforçando a nossa energia vital para a gente viver melhor. Portanto, envelhecemos porque faz parte da vida envelhecer. Agora, como nós envelhecemos, depende de como nós vemos o mundo e o que nós fazemos dele. E aí nós repomos a nossa energia das maneiras diversas que nós temos para nos tornarmos essas pessoas, né, com vitalidade até os 80, sei lá, até 100 anos. É melhor viver com qualidade de vida. E para isso a gente precisa começar com a qualidade de vida aqui e aqui. Não necessariamente no estômago. O estômago é importante também, mas a gente vê aqui na cabeça, no coração e no estômago são 3 pontos essenciais realmente para a gente ter uma qualidade de vida. Queria agradecer muito a presença de vocês. Estamos chegando ao final do nosso encontro. Muito obrigado a Lindal está por aqui, ao João Roberto, ao Luciano também está por aqui, a Juliana Freitas, o Everton, Ritinha, muito obrigado pela presença. Lindal já falei, Julia Vieira, Alvarez, Marta Cordeiro, Ritinha novamente está aqui. Teve mais gente que participou, Samara Alves, Sheila Cordeiro. Bom, muito obrigado, Simone. Bom, muito obrigado a todos que estiveram por aqui, a gente conversando. Espero ter ajudado, tirado as dúvidas. Vou deixar a live aí salva no Instagram. Quem tiver interesse pode depois assistir do início, né? Então, desejo a todos um bom final de semana, muita paz. Próxima terça-feira estaremos aqui conversando um pouco mais. Muito obrigado a todos. Meu abraço.